Tá, tá aqui. Então agora a gente começa. Vamos ver se ela... Acho que deu. Olá, tudo bom? Então estamos todos aqui agora. Bom dia, pessoal. Então, iniciando mais uma live do NAP. Então, hoje a gente vai conversar com vocês. Nosso tema é sair de casa e agora. Hoje a gente tem uma ilustre convidada, que é a psicóloga Priscila Lakoski. Ai, acho que eu pronunciei teu nome errado, Pri, desculpa. Faltou um S, não tem problema. Faltou Lakoski. Isso. Então, a gente vai conversar com vocês hoje sobre esse tema, né, que é... Estão falando sobre se sentir um pouco estrangeiro, né, em terras que não são tão conhecidas assim. E a ideia do tema surgiu exatamente por essa globalização que a gente vive, não só por transição entre países, mas principalmente até hoje, pela questão do SISU. Né? O nosso país é um país super grande, que a gente vive culturas muito diferentes, então hoje tem um conceito que se fala que é a aculturação, então, que é essa adaptação tanto psicológica quanto sociocultural numa nova cultura, numa nova sociedade, né? Quando a gente, então, sai do seu ambiente familiar, do seu ambiente conhecido e vai transitar numa nova cultura, num novo ambiente. Mesmo hoje, a gente estando nesse ambiente online, né, e a escuta é diferente, a fala é diferente, né, mesmo? Então, se a gente tem um aluno que é do Nordeste, por exemplo, e vem, né, para nos escutar o nosso gauchês aqui, que é bem específico também. Então, tudo isso vai se diferenciando e em algum momento também, né, os alunos vêm morar aqui. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vi que o pessoal está entrando aqui para nos assistir. Priscila, bem-vinda, que bom que tu está aqui conosco. Vou te pedir para te apresentar, então, agora que eu já introduzi o tema, para a gente dar início à nossa conversa aqui. Tá certo. Muito obrigada, antes de tudo, Ana, né, por essa recepção tão carinhosa também, por esse convite tão especial que eu recebi com muita alegria, né? É um prazer enorme estar aqui hoje conversando com vocês. Bom dia, e para vocês, para mim aqui é boa tarde já, né? A gente está às 5 horas à frente aqui no fuso horário. E, de novo, um prazer enorme, assim, falar sobre esse tema, que eu acho muito, muito, muito pertinente, como tu disseste, assim, né, a globalização hoje está aí, né, eu estava pesquisando outro dia, são 200 e tantos milhões de migrantes, né, no mundo, então é uma realidade que a gente vive, né, e tá em contato com outras culturas, com algo novo, com diferente, é uma constante hoje em dia para a gente, como tu disseste, mesmo dentro do país, né? Ainda, especialmente o Brasil, que tem aí dimensões continentais. A gente tem muitos Brasis, né, dentro de um só, e imagino que seja um desafio bem grande, né, para todos os alunos que estão aí mudando e se movimentando numa fase tão importante da vida. Então, deixa eu me apresentar rapidinho, né? Eu acho que para quem não me conhece, eu sou então a Priscila Laskoski, sou gaúcha, sou do interior do estado, né? Mas morava em Porto Alegre já há muito tempo. Sou psicóloga, formada pela URGS, né? Especialista em psicoterapia psicanalítica, trabalhando então no consultório físico por quase 15 anos. E sou pesquisadora também, então mantenho um vínculo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá com o nosso grupo de pesquisa em psiquiatria psicodinâmica. Mantenho um vínculo como pós-doc no grupo. E é isso, assim, e hoje, né, desde janeiro de 2019, então mudei para a Alemanha, em função de uma questão pessoal, familiar. Meu marido recebeu uma proposta de trabalho, né, aqui, que na época nós consideramos, assim, interessante e resolvemos aceitar enquanto família, né. Então foi um desafio bem grande, desde fevereiro, então, de 2019, eu estou morando aqui na Alemanha e a minha prática, meu trabalho tem sido totalmente online, remoto, né.
Então hoje, né, acho que como a gente estava comentando antes, hoje eu falo aqui de duas perspectivas, né, de uma imigrante, de alguém que vive então esse desafio que é se inserir numa nova cultura, e também falo então da perspectiva de uma psicoterapeuta que trabalha com pessoas que viveram ou que estão vivendo esse desafio, né, e espero contribuir, né, e com essas vivências, com essas histórias, compartilhar aí com todo mundo. É isso. É. Acho, obrigada pela tua apresentação. Até isso que tu falava do fuso horário, a gente fez uma adaptação do nosso horário exatamente para poder te receber aqui hoje. E acho que as adaptações vêm desde daí, né, Pri? Então, né, uma das coisas que a gente conversava anteriormente quando se faz essa transição de local, da importância também da gente manter os vínculos e né, a nossa, para quem também não sabe, né, a nossa amizade ela vem já de muitos anos, né? E mesmo, né, mesmo a gente às vezes, transitando outros caminhos e hoje tu morando fora, a gente manteve a nossa relação. E o que hoje possibilita que a gente esteja aqui juntas, né, conversando sobre é, esse morar fora, né, morar num outro local, né. Eu acho que a gente até podia, então, começar a falar sobre quais são as dificuldades, quais são os enfrentamentos que quem vai morar num outro local que não o seu conhecido, que não o seu familiar enfrenta, né? Como é que tu percebe isso e como é que tu enxerga essas dificuldades e aí a gente poder depois pensar também como trabalhar essas dificuldades, né? Claro, claro. É, eu vejo assim, né, Ana, que é um desafio bem grande, né? Falando especificamente em morar no exterior, assim, sair do Brasil, eu vejo que muitas vezes existe uma certa idealização também em relação a isso, né? Eu acho que muitas pessoas com quem eu conversava sempre diziam que bacana, eu também queria, gostaria de ir, então eu acho que de uma certa forma todo mundo tem uma certa curiosidade assim sobre isso, né? E eu também tinha, né, essa curiosidade, tanto que aceitamos esse desafio, foi uma questão profissional, como eu mencionei, enfim, positiva para o meu marido, um crescimento, mas para mim não, né, num certo aspecto, porque eu tive que abrir mão de muitas coisas, e eu acho que aí já reside, digamos assim, a gente já entra na primeira dificuldade, né, que é a gente se dá conta de tudo que a gente tem que abrir mão quando a gente faz uma escolha como essa, né? E aí, seja para ir morar fora do Brasil, seja, eu imagino, para os alunos também, né? Que estão saindo de casa, ou da casa da família, né? Ou da sua cidade, às vezes no interior do estado, ou em outros estados, e desbravando aí, vivendo uma experiência tão nova e diferente num lugar que às vezes eles nunca estiveram antes, né? Numa cidade grande ou num outro estado, como a gente mencionou. Então, de novo, eu acho muito bacana esse link, né? Eu acho que essa ideia de fazer esse link com essa vivência fora do Brasil, com a vivência dos alunos que fazem essa mudança. Então, eu acho que é muito difícil esse chegar num novo, num desconhecido, onde a gente se sente literalmente um estrangeiro, né? Onde a gente tem que aprender as coisas mais banais do dia a dia, que a gente nem se dá conta às vezes, porque a gente faz muito no automático, ou porque a gente está inserido num contexto familiar, onde a gente tem uma rede de apoio, né, que nos ajuda, que faz pra gente, a gente nem se dá conta. Então, aqui eu vejo que o desafio desde como é que eu faço uma ligação de luz na minha casa, né? Eu vou ao supermercado, como é que eu encontro tal ingrediente, como é que se chama aqui tal ingrediente, né? Numa língua tão diferente. E eu imagino que o desafio aí também para os alunos seja, muitas vezes, nunca moraram sozinhos, né? Então, às vezes, também é parecido, né? Então, chega aí, onde é que eu vou morar? Eu preciso encontrar uma casa. O que eu preciso fazer, então, quando eu chego nessa casa? Eu tenho que fazer ligação de luz, eu tenho que, enfim, ver o condomínio, né, com a imobiliária, eu tenho que assinar um contrato de aluguel. Como é que funciona isso?
Então são essas coisas mínimas do dia. Mínimas eu me refiro a básicas, né? A gente precisa morar, a gente precisa comer, né? A gente precisa ter condições mínimas assim e básicas de sobrevivência, né? Então acho que esses são desafios importantes já que a gente se depara com uma dificuldade que a gente não tinha noção antes, né? E eu acredito que uma segunda grande dificuldade é quando a gente se depara realmente com as perdas que a gente tem, então, né? E aí eu me refiro a perdas, seja da nossa rotina, da nossa cidade, do restaurante que a gente gostava de ir, dos amigos que a gente gostava de encontrar, e seja especialmente também do convívio, então, com as pessoas que são importantes para a gente, né? E não estar presente, então, em momentos importantes da família, né? Eu acho que todas essas são dificuldades, assim, que às vezes que pesam um pouco num primeiro momento, né? Então, tem as presenças novas, digamos assim, no novo local, com as quais a gente tem que lidar e aprender a lidar, e também as faltas, então, de onde a gente vem, de onde a gente saiu, que a gente teve que deixar de alguma forma para trás, né? Eu acho que são desafios bem importantes, assim. Sim. E Que aí entra mais, também né? isso, e aí eu acho Diga. que entra também poder lidar com a saudade, né? Porque até também construir novas relações e aí lidar com a falta de quem é importante, porque por mais que hoje se tenha internet, por mais que se tenha telefone, enfim, outros meios de comunicação, a saudade ela sempre vai existir em intensidades diferentes conforme passa o tempo, mas como lidar e até com a vontade de voltar para casa muitas vezes, né? E botar na balança, né, o que tá valendo a pena. Exato. Exato, esse é um ponto bem delicado, né? Eu não vejo assim. E para isso, assim, eu considero que é muito importante a gente ter muito claro, assim, dentro da gente, o que nos levou a tomar essa decisão, a fazer essa escolha, né? Talvez a gente possa pensar que em alguns contextos não é uma escolha, né? Para algumas pessoas às vezes é uma imposição. Eu acho que talvez, não sei se na realidade dos alunos às vezes não é uma escolha no sentido do local específico, mas bom, foi onde foi possível ter acesso então à universidade, né? Agora está consciente disso, então, da escolha nesse sentido. Eu estou escolhendo fazer uma faculdade, fazer um curso, pensando na minha formação, ou para quem então está saindo, né, da sua cidade, do seu país, indo para fora do Brasil. Por que eu estou tomando essa escolha? É uma escolha minha, genuína, né? Ela tem significado para mim. Então, se a gente tem isso claro, né, esse é um desejo genuíno, isso vai nos ajudar na hora de que a saudade vai bater, que vai pesar forte, né, assim, a falta da família, das coisas que, enfim, que a gente gosta, né, e que faziam parte da nossa vida até então. Então, tá bem conectado com o seu desejo e com a sua busca, né, nessa decisão, eu acho que é fundamental na hora de passar pelos momentos que vão ser difíceis, né? E eu acho que ter presente também, ter assim essa clareza em relação a um processo, né? Então, o processo de adaptação, de chegada, não é um processo também linear, digamos assim, né? Uma reta linear, assim, que só vai melhorando. Eu costumo dizer que ele se aproxima mais de uma espiral, assim, né? Para pensar algo mais ilustrativo. Então, uma espiral no sentido de tem dias que são bacanas, que são legais, que eu descubro coisas novas, que eu me sinto, né, assim, bem feliz. Tem dias que a gente dá um passinho para trás, né, que sente mais falta. Então, nesse sentido, é uma espiral. Então, eu penso que se a gente sabe que esse processo ele vai funcionar assim, quando a gente estiver no dia ruim,
a gente vai conseguir se dar conta, ok, hoje tá ruim, amanhã talvez esteja um pouco melhor. Isso vai passar, faz parte, né? Então, eu acho que nos ajuda, assim, né, a enfrentar esses momentos mais difíceis, né? E o desejo de voltar para casa, aí eu acho que eu posso falar também, eu lembro de alguns exemplos de alguns pacientes, por exemplo, né, que às vezes se veem ou enfrentam circunstâncias mais delicadas, mais difíceis, e naquele momento dá vontade de voltar para casa, né? E a gente costuma conversar muito assim em relação a é um desejo genuíno de voltar para casa, né? Ou é uma solução imediata, entre É. aspas, para aquela angústia que está sentindo, né? Então, costumo conversar com eles assim que, no sentido de que nos momentos em que a gente está mais, que as emoções estão mais intensas, esse não é o momento ideal para tomar uma decisão tão importante, né? Porque a gente está, enfim, a gente fica muito acionado por muitas Uhum. emoções, né? Então, o ideal é poder tomar uma decisão no momento em que as coisas estão um pouco mais tranquilas, e aí a gente tem melhores condições de avaliar, né, aquele contexto, aquela realidade, e aí tomar uma decisão, né? Então, bom, quero voltar, não quero persistir, continuar mais um pouco, enfim, né? Eu acho que é isso que eu costumo pensar. É, essa metáfora que tu fizeste da espiral, acho que é bem importante, né, Pri? Porque eu vejo bem dessa forma também, que quando tem momentos mais difíceis e que na vida é bem assim, né? Quando a gente enfrenta situações difíceis, a nossa tendência é buscar as pessoas que nos dão mais colo realmente. E quando essas pessoas estão efetivamente longe, parece que a solução para aquele momento de frustração, para aquele momento de decepção, para aquele momento difícil, é abandonar tudo, né, naquele local que parece que aquele local é o motivo, né, nesse sentido da frustração, e aí voltar para o seu conhecido, mas que exatamente como tu disseste, momento em que emoções muito intensas não, né, eu sempre trago isso para os alunos que quando a emoção está muito intensa, não dá para tomar decisão, porque aí a decisão vai estar permeada por essa emoção intensa e o processo de pensamento não vai estar também fazendo o seu trabalho efetivo. Então, eu acho que isso é bem importante que tu traz. E isso é para qualquer momento, né? Independente se no início ou no fim da faculdade. E acho que isso é uma das coisas. Até eu estava estudando um pouco para a gente poder conversar hoje, e tem um artigo que faz essa comparação entre alunos os alunos, eles falam sobre alunos estrangeiros, mas a gente pode pensar nesse contexto que a gente vive, né, de alunos que vêm de outros locais do país, e comparados então a alunos que são da área da saúde e alunos que não são da área da saúde nesse contexto que vem de fora, né? E eles colocam que os alunos da área da saúde têm um enfrentamento maior, além daqueles que já têm, né, de poder lidar com as questões psicológicas, das questões de adaptação com a cultura, enfim. Mas tem um contexto também que tem adaptação, principalmente quando está na época de estágio, com adaptação com a parte clínica do estágio, né, de estar com um paciente, por exemplo, que muitas vezes, por mais às vezes que já esteja, né, no local há 3, 4 anos, tem muitas questões ainda da língua coloquial que a gente também não domina muitas vezes do ambiente, né? E que isso nem sempre é entendido e acolhido pelo paciente. Então, até esse artigo, que é até uma revisão sistemática, ele fala sobre isso, né? Que essa ainda é mais uma dificuldade para quem é da área da saúde e que está dentro desse nosso contexto, pensando em UFIXPA, né? E aí, quem sabe, às vezes nesse momento, que também é um momento que a gente já está enfrentando várias questões, que é um momento de finaleira de curso, também dá vontade, às vezes, de sair correndo ou jogar tudo para cima, né? Então, que eu vejo que é bem o que tu tá falando, e aí não é o momento de tomar decisão também. Exato, né, Ana? Eu te ouvindo agora, eu fiquei pensando também
conceito que eu gosto muito e que eu tenho utilizado muito também, né, que é um conceito do Bion, que é um psicanalista que tu sabes que eu gosto muito, né, e que eu uso muito na minha prática, assim, é Wilfred Rupert Bion é o nome dele, é um psicanalista inglês, nascido na Índia, enfim, que trouxe contribuições que eu acho, assim, memoráveis, né, para dentro da história da psicanálise e que tem um impacto na nossa clínica. Ele tem um conceito que eu acho fundamental assim para gente, que se chama capacidade negativa, né? E que é um conceito que ele propõe como uma prerrogativa para o terapeuta, para o analista, né? Que é a não necessidade de compreensão, então do ponto de vista mais técnico, e que trazendo para a nossa vida, né, eu acho que é fundamental para a gente enquanto indivíduo, nos nossos desafios, né, diários aí da vida, e enquanto coletivo, sociedade também, né? Por quê? Porque ele nos fala do quanto é importante a gente tolerar o não saber, né? Então, o não saber, a dúvida, a incerteza, de uma certa forma, o desconhecido, que é isso que a gente está conversando aqui hoje, numa situação nova, né? Então, a importância disso, o negativo, ele não é no sentido pejorativo ruim, né? Ou capacidade negativa, mas no sentido de tolerar emoções que são difíceis, negativas nesse sentido, né? Então essa angústia da gente não saber, da gente não ter controle, e me lembrou muito isso, né? Seja por a gente estar vivendo esse contexto de pandemia, né? Que a gente, enfim, não sabe quando que isso vai terminar, apesar de, né? Já temos vacinação, já temos aí testes, mas não tem como a gente ter uma certeza, né? Porque as coisas são dinâmicas e vão mudando. E na nossa vida também. Então, quando a gente sente que se toma de alguma forma por sentimentos, né, de angústia, de medo, enfim, importante é entender que eles estão aqui, tentar buscar então as raízes. Eu penso, o que está, né, me fazendo, o que está acionando isso em mim? Eu tô com medo de quê? Né? Então, o final do curso, quais são as angústias que estão me trazendo esse final de curso? O que isso representa para mim? Será que representa então um medo de como é que eu vou ir para o mercado de trabalho? Eu me sinto preparada, eu não me sinto. Significa às vezes também, bom, eu vou ter que voltar, né, para casa da minha família. Como é que é isso? Foi tão difícil sair. Que também é você estrangeiro de novo, né? Exato. Foi tão difícil sair e agora tá tão difícil de pensar em voltar, né? Porque é exatamente isso. Então, o que está representando, né, esse sentimento? Ao mesmo tempo, para os alunos, então, que estão começando o curso, que estão chegando, né? Enfim, indo para um lugar, como a gente falou, que nunca estiveram antes, um desafio, né? Um monte de gente que nunca viram, uma cultura diferente, uma língua, às vezes, que parece realmente outro idioma. Então, que angústias são essas? Eu tô com medo de estar indo fazer isso sozinho, né? Eu tô com medo de não conseguir ficar sozinho, de não dar conta do desafio. O que está ocasionando, né, assim, esse medo dentro de mim? Então, eu acho que quando a gente consegue entender, né, acolher esses sentimentos negativos, né, como diz o Bion, assim, e contê-los dentro da gente, nomeá-los, eu acho que a gente consegue também confiar de que pode passar, algo vai surgir, né? Vai passar, vai surgir alguma solução, vai surgir, enfim, uma ideia, vai surgir alguém que possa me ajudar. Então a gente consegue ter esperança, né, de que, bom, vai ter uma saída aí, né? Eu vou dar um jeito, como a gente diz, e de superar isso. Então, me lembra muito disso. Isso, e até linkando com o que a gente conversava um pouquinho antes, né, Pri, antes da gente entrar aqui na live, com aquela pesquisa que fazia, né, buscava relacionar então o conceito de aculturação com a teoria do apego de Bowlby, né, que enfim foi uma pesquisa que fizeram com alunos universitários, né, perguntando então se haveria alguma relação entre o processo de aculturação e a teoria do apego, que é uma teoria, enfim, também dentro
da psicologia, e não cabe aqui a gente explicar, mas enfim, eles perceberam que não há uma relação direta entre esse processo de aculturação, mas eles trouxeram uma informação que eu acho que é bem importante dentro do que a Pri está trazendo, que é que as pessoas que conseguiam se adaptar melhor, né, nesse local, que estavam chegando e que estavam, né, chegando para ficar, eram aquelas pessoas que conseguiam se conectar mais com a sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade quer dizer o que eu estou sentindo e o que eu consigo expressar daquilo que eu estou sentindo, e conseguiam colocar isso, né, para os seus pares, então para os seus colegas, para as pessoas que conseguiam estabelecer em alguma medida uma intimidade. O que quer dizer isso? É poder dizer, ligar para um colega, mesmo que não tenha tanta intimidade, e dizer, olha, não tô bem, não tô legal, tô precisando de uma companhia, quer sair comigo, não quer, mesmo correndo o risco de levar um não. Isso quer dizer vulnerabilidade, a gente se colocar, né, em risco em alguma medida, assim, risco, não risco, né, mas poder convidar alguém se expor, né, se expor, né, e não e receber um não, talvez, né, mas eram pessoas que estavam mais disponíveis para esse contato com o outro, assim, e eu acho que esse é um grande achado dessa pesquisa, até foi uma pesquisa que saiu agora em 2021, exatamente por isso, porque mostra que quem está mais disponível para o contato com o outro consegue se adaptar melhor numa nova cultura, né? E é isso que tu tá também trazendo, que também se conecta consigo, com o que está sentindo, né? Que era o que tu estava trazendo dessa questão do estágio, dessa finalização do estágio, né? Exato. Quando a gente está mais disposto para olhar para a gente, facilita o processo para fora também, né? Com certeza, né, Ana? Eu acho bem importante esse ponto que tu tá trazendo, assim, porque pedir ajuda, né? Eu acho que é fundamental, assim, também identificar a nossa necessidade, né? Poder, e nesse sentido, como tu disseste, assim, a gente tá ciente do que se passa com a gente olhar pra gente com compreensão, com generosidade, né? Não com crítica ou com exigências, mas com generosidade, com compreensão, acolher o que a gente está sentindo, que é o que a gente estava falando, né? E identificar então as nossas necessidades e atendê-las dentro do possível, né? Então, eu vejo assim que algo que aparece também às vezes, especialmente nos atendimentos, por exemplo, e que eu acho que pode também faz sentido, né, no contexto dos alunos, por exemplo, que saem de casa ou que se mudam de estado ou de cidade, principalmente, por exemplo, das pessoas que vieram morar fora do Brasil, sentirem-se às vezes também culpadas, né? Ou então não querem fazer contato com os pais ou com os familiares porque não querem preocupá-los, né? Não quero dar trabalho, não quero que eles se preocupem porque eles estão longe. Então, tudo bem, né? Se tu não te sentes assim à vontade ou, enfim, para fazer contato com os familiares, né? Então, com alguns amigos, com os amigos, né, que a gente confia, enfim, compartilhar o que a gente sente, né? Tem não é um ditado, mas é uma, assim, que eu gosto muito de usar também, que eu sempre digo, né, que uma alegria compartilhada são duas alegrias e uma tristeza compartilhada é meia tristeza, né? Então, a gente divide com quem é importante, com quem a gente confia, claro, né, o que a gente sente, e tenho certeza que isso vai ajudar, né? Então, acionar nossa rede de apoio, né? Eu acho que algo importante também é a gente poder identificar qual é a nossa rede de apoio, quem são as pessoas com quem a gente pode contar, né? Então, são os familiares, quais são os amigos, né, com quem eu posso contar? Bom, então, tendo isso em mãos, digamos assim, né, no momento que está mais difícil, lançar mão disso, compartilhar, não estou muito legal hoje, né, olha só, estou meio triste, estou meio chateado, ou estou, enfim, me sentindo sozinho, vamos conversar um pouco, né, enfim, então compartilhar isso.
buscar ajuda profissional também, claro, sempre é uma opção, né? A gente identificar e buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de saúde, é um sinal de cuidado consigo mesmo, né? E com aqueles que são importantes pra gente. Eu acho que nesse sentido também, o serviço do NAP, né? Eu acompanho um pouquinho, assim, o trabalho de vocês, eu acho que é um serviço que tem um valor inestimável também, eu acho muito bacana também, já aproveito para cumprimentar aqui vocês por ter esse canal aqui, eu acho que de comunicação direta, né, com os alunos, eu acho que, enfim, tenho certeza que faz diferença na vida de muitos, né, então usar isso, usar no bom sentido, né, usufruir da rede de apoio que a gente tem, né, pedir ajuda, contatar as pessoas, né, opa, eu acho que eu tô falando sem parar aqui, né, Ana? Tu me interrompe, tá? Se eu Não, estiver tá falando ótimo, demais. Pri, tá ótimo. A gente está recebendo agora a Xana, que vai entrar no lugar da Vanise. Obrigada, Xana, obrigada, Vanise. A gente agradece. A presença de vocês é super importante. Tá bem, obrigada. A gente vai convidar agora também a Jéssica, Pri, para compartilhar conosco a experiência que ela teve no Japão. Tô chamando a Jéssica para estar aqui Super conosco curiosa, agora. tô super curiosa. Ela já vai entrar aqui, a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, tudo Bem-vinda. bom? Obrigada. Olá, Tudo. Priscila. Oi, Jéssica, Prazer. prazer te conhecer. A, Super curiosa para conhecer a tua história, a tua experiência. a Jéssica, então, ela está trabalhando conosco, né, no estágio no núcleo de apoio psicopedagógico. Ela trabalha então no núcleo da psicologia clínica e ela teve então uma experiência no Japão e vai nos contar um pouquinho como é que foi, que é todo um mundo à parte, né? Porque a língua é diferente, a escrita é diferente. Então a gente queria poder escutar a tua experiência, como foi lá, né, quais foram as dificuldades, quais foram né, o que foi difícil, o que foi fácil. E, enfim, aí conversar um pouco sobre isso. Jéssica, bem-vinda. Obrigada, Ana. É um prazer estar compartilhando essa aventura que foi desbravar o Japão. Em primeiro lugar, o motivo para ir ao Japão foi justamente um familiar que se mudou para lá. Então, é justamente isso que vocês estavam conversando, né? Da saudade de rever um ente querido que a gente gosta muito. E, infelizmente, era lá do outro lado do mundo, muito longe, muito difícil de chegar até lá. Foi um desafio enorme. No primeiro momento, a gente foi para matar a saudade, mas também para conhecer lá, né? Porque é completamente diferente, como vocês estavam falando. E foi um choque de cultura, né? Para quem vive no Brasil e ir para o Japão é completamente diferente. Desde a língua até hábitos, assim, da população japonesa, né? Eles são muito educados, muito polidos, então é bem diferente do brasileiro que você chega, já abraça, já beija, é aquele calor humano, né? E no Japão, não, isso é bem, vamos dizer assim, um povo mais fechado, assim. Na época, a gente decidiu dar um pulo. A gente saiu aqui do Brasil, deu um pulo em Amsterdã e depois foi pro Japão. Então, a viagem não foi tão cansativa como se fosse direto do Brasil até o Japão, né? Porque é muito, 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 muito longe. Muito longe. Então, foi outro choque de realidade também, porque a Holanda é um país completamente diferente. A Amsterdã tem uma cultura muito diferente também. Então, foi vários choques, assim. Saí do Brasil e Amsterdã, depois fui pro Japão, que é completamente diferente. Então, foi uma mistura de sentimentos, assim. Foi uma experiência muito legal, assim. O desafio maior, assim, que eu posso compartilhar com vocês no primeiro momento foi a língua, com certeza. Porque não tinha nada em inglês.
as placas, nada, tudo em japonês. Então, para pegar um trem, para se locomover, era bem difícil, bem complicado. A gente só conseguiu fazer isso porque tinha um familiar morando no Japão há 2 anos já, então a gente foi pelas dicas, assim, sabe? Mas a língua realmente foi um grande desafio. Estavam até na época que eu fui em 2018, estavam implementando o inglês em alguns locais, justamente por conta das Olimpíadas. Em 2018, o Japão já estava super avançado em as estruturas para as Olimpíadas de 2020. Então, eles já estavam super preparados, assim, estavam já engajando, ao contrário do que a gente encontra aqui no Brasil, né? Que na Copa foi aquela coisa, mas no Japão foi totalmente diferente, assim, foi, vamos dizer assim, um choque mesmo de cultura, e para mim foi muito difícil a comunicação, assim, né? Você vai, se perde, não sabe para onde ir. A sorte que a gente tem internet, tem Google Maps daí, né? Dá aquela ajuda, mas deu para se virar, assim. Eu fiquei 11 dias no Japão. Foi incrível, deu vontade de desbravar tudo. É muita informação, é muitos estímulos visuais e sonoros, assim, sabe? Eles são incríveis, assim. A, eu, a gente visita, tem tudo quanto é tipo de coisa. Tinha prédios, assim, só de jogos de fliperama. Então, era uma tecnologia super avançada para várias coisas, assim, sabe? Então, foi bem legal, assim, foi bem diferente. Foi um desafio muito grande. E é justamente essa coisa que vocês estavam conversando, né? Da gente sair da nossa zona de conforto, por mais que tenha sido só uma viagem, assim, de 11 dias, né? Não fui morar no local, mas essa questão de sair da zona de conforto e poder vivenciar e experimentar novas culturas e tu aprender a respeitar elas e também trazer de aprendizado, né? Quando tu retorna para o teu país e se tornando uma pessoa melhor, né? É isso que eu acho que a viagem traz de positivo, a experiência que a gente pode vivenciar e que pode nos trazer boas qualidades para, né, seguir na vida, assim, evoluir como um ser humano. Eu acho que talvez, né, eu imagino que tu estejas falando assim também um pouco do quanto a gente consegue fazer um contraste, né, quando a gente sai do lugar que a gente está habituado, né, que está aqui no nosso todos os dias, e vai para um lugar tão diferente, a gente volta e olha para o nosso lugar de origem com um certo contraste que não havia antes, né, então talvez poder identificar nuances que não ficavam visíveis, perceptíveis para a gente, porque a gente não tinha esse contraste, assim, então. Sim, exato. Eu posso trazer um exemplo que foi bem claro, assim, que lá no Japão, por exemplo, tu não pode... todo o teu lixo que tu recicla, né, o lixo, vamos dizer, o lixo seco, é proibido, extremamente proibido tu descartar sujo. E se tu descarta, o lixo retorna e tu é multado. Então, assim, as coisas funcionam. E aí eu percebi, nossa, um pequeno detalhe, né, às vezes a gente faz o descarte e nem percebe, assim, né, como é que a gente poderia melhorar aqui, né, o nosso hábito de descartar o nosso lixo. Lá para eles é tão comum, tão fácil, já está tão habituado isso. E aí eu trouxe isso para mim, nossa, é uma diferença a gente perceber isso e poder trazer e fazer também a nossa parte aqui, né? Isso foi uma coisa que me deixou bem impactada, assim, né? Da cultura deles, assim, de todo o processo que eles fazem, né? Para tornar a sociedade cada vez melhor. O convívio em sociedade cada vez melhor, né?
Essa questão do lixo, eu vou aproveitar o gancho, assim, aqui na Alemanha também é bem diferente, né? E foi, no início, logo que nós chegamos aqui, foi bem trabalhoso, porque, bom, eu né, falava um pouco o alemão, mas não dominava, né, nem de longe, assim. E aqui também são 4 tipos de lixo, né? O verde, o preto, o azul, o amarelo. E mais os vidros, então, que também são divididos em cores, né? E aí cada vidro vai num local correspondente, e, enfim, então foi bem difícil, assim, bem complicado, e eu acho que até aprender, né? Então, eu acho que o gancho aqui é a gente se depara com coisas que pra gente, de novo, são banais no dia a dia, a gente nunca parou para pensar, né? E quando a gente vai para um lugar diferente, a gente precisa reaprender essas coisas tão básicas e que dão um trabalho enorme no início, né? Mas que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai, então, se familiarizando com aquilo, e aí as coisas vão se acalmando, entrando no seu lugar. Então, de novo, né? Eu acho que o impacto inicial de uma mudança, né? Do aluno, como a gente estava falando, que chega, né? Sem conhecer nada e tendo que dar conta de desafios tão grandes que não eram parte da sua vida antes, assim como a gente indo para um país tão diferente, uma cultura tão diferente, o início é muito impactante, né? E eu acho que é tão importante a gente poder, então, conter isso, voltando lá para a capacidade negativa, e confiar, né, que vai passar, que o impacto inicial, ele é inevitável, porque a gente está lidando com algo que é diferente, né, mas que, com o passar do tempo, aquilo também daqui a pouco já vai se tornar um hábito nosso, uma prática já vai automatizar, e vai passar, né, então... Isso que vocês estão trazendo é super importante e está dentro também num dos fatores que vão facilitar ou dificultar o processo de aculturação, que era, né, o conceito que a gente falava lá no início, porque tá dentro dos itens desses fatores, que é tu poder, o quanto tu tá aberto para receber, né, esse processo, então essa cultura que tu tá te inserindo, e também o quanto tu tá disponível também para abrir mão da tua cultura de herança, né, em alguma medida que, como, né, nesse exemplo do lixo, né, no Brasil, como é que a gente faz essa separação do lixo, mesmo que faça, nem sempre faz esse descarte correto, né, que é o que a Jéssica está trazendo, e bom, né, se tu for lá né, no Japão, enfim, tu tem que fazer de uma outra forma, assim. Então, que eu acho que isso é uma questão bem, bem importante, que vai facilitar esse processo também, que esse é esse processo mais concreto, né, que a gente fala, né, e que também faz parte, né, isso que tu estava falando, né, de que são coisas básicas, mas que não são básicas porque são, a princípio, simples, mas que também tem todo um processo psicológico, porque como é que é eu abrir mão de coisas que são conhecidas para mim também, né? E que, querendo ou não, tem um cheiro de casa. Isso a gente está falando o exemplo do lixo, mas a gente pode ampliar para várias outras coisas, né? E que aí também dá, às vezes, essa briga interna, que será que eu estou abrindo mão do meu conhecido para poder me adaptar? E como é que é essa adaptação? Então, acho que são processos que são simples, mas que são difíceis ao mesmo tempo, né? Parece simples, né, Ana? Eu diria assim, mas exato, eles são complexos, né? E acho que super importante, assim, esse ponto que tu tá tocando também, no sentido de estar aberto para o novo, né? Eu acho que vem ao encontro do que a gente falava antes, assim, bom, essa escolha que eu tô fazendo, ela é uma escolha minha, ela é uma imposição, ok, mas se ela é uma imposição, então, como é que eu posso tornar ela minha, né? E me apropriar dela, para que então eu possa estar mais em paz com isso e, consequentemente, então poder me abrir para esse novo, né? Sem me sentir traindo o velho, digamos assim, né? Porque algumas coisas eu vou ter que deixar para trás,
porque para que coisas novas cheguem a gente precisa, né, ter espaço para elas, então a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E isso, quanto então eu estou realmente disponível para isso, né? E aí eu acho que a questão da cultura, né? Eu também acho que é importante assim a gente considerar o que faz sentido para gente dentro daquilo que a gente que é uma escolha ou não, né? A gente está falando tem regras, a coisa do lixo não é uma escolha, né? E eu preciso entrar no esquema do local, senão eu vou receber uma multa, né? No mínimo eu vou me Uhum. incomodar bastante. Então, agora, isso não é uma escolha. Agora, talvez outros hábitos eu posso avaliar, digamos assim, o Uhum. que faz sentido para mim daquela cultura, o que eu acho bacana, né? A gente, por exemplo, aqui dá um exemplo muito básico, assim, né? Aqui na Alemanha ninguém usa sapato dentro de casa. Eu acho que até alguns locais, né? Eu venho de uma cidade pequena onde a colonização é alemã, então não foi algo muito estranho. Eu não tinha esse hábito, a minha família em casa, mas sabia dessa existência, né? Então, chegando aqui, ninguém usa sapato dentro de casa. Quando tu vai visitar alguém, se tu entra usando o teu sapato, é quase uma ofensa para a pessoa. Ela te olha assim com uma cara, parece que tu tá, né, cometendo um pecado, assim. Então, esse foi um hábito cultural aqui que eu achei bacana. Achei interessante, faz sentido. É bacana a gente, né, deixa o sapato na porta, não leva, digamos assim, a sujeira da rua, mantém a casa preservada. Então, bacana adotar isso, né? Então, a gente pode se apropriar desse costume. É só um exemplo bobo, né? Pequeno. Imagino que existem muitas outras coisas que a gente poderia pensar. E a gente também considerar, então, aqueles costumes que não faz sentido para mim, né? Isso, bom, vem muito de encontro, né, a algo que eu acredito, que, enfim, tudo bem Uhum. também, né? Então a gente não precisa simplesmente engolir, né, goela abaixo, assim, tudo e aceitar. Não, a gente pode se apropriar do que é bacana, o que não é, a gente vê, dá para deixar de lado, não dá. Como é que a gente vai dialogar com essa cultura nova, né? Então, e acho que sempre tentando dar tempo ao tempo, né? Podendo com paciência, assim, discernindo, né? Acho que essas diferenças, então. É, exatamente. Então, Priscila, Jéssica, a gente está chegando no fim. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Super agradeço a presença de vocês, Shana. Muito obrigada também por permitir esse espaço, um espaço acessível a todo mundo. Então, não sei se tu quer dizer mais alguma coisa, Pri. Nossa, passou tão rápido. Eu poderia ficar Passa aqui horas com rápido, né? vocês, conversando sobre isso, sobre esse tema, assim. Eu acho que eu queria agradecer de novo, né? Um prazer enorme estar aqui. Como a gente falou, a Ana é uma amiga, uma colega de longa data que a gente trocou muito, sempre foi muito importante, assim, muito bom contar contigo na minha história, Ana. E queria de novo parabenizar também. Eu acho que o trabalho de vocês no NAP, né? Como eu disse, eu tenho certeza que faz diferença, deve fazer diferença na vida de muitas pessoas, muitos alunos que estão aí. Então, para os alunos que estão nos ouvindo, aproveitem, usem, né? Assim, no bom sentido, usufruam, né? Acho que dessa equipe aí que, enfim, faz esse trabalho tão bacana e tão relevante, né? E eu acho que para finalizar, assim, eu acho que eu queria deixar essa mensagem, né, para os alunos que estão chegando, que estão retomando as aulas, ou que vão começar, ou que estão, né, talvez após pandemia, assim, eu acho que pós não, a gente ainda está na pandemia, mas digamos assim, eu acho que depois desse primeiro ano de pandemia, algumas coisas a gente conseguiu entender melhor, a gente ainda está elaborando muitas, mas, né, enfim, esse novo contexto, então, deixar uma mensagem, assim, no sentido de olhem para si, né? Respeitem o que vocês estão sentindo, tentem acolher, peçam ajuda quando necessário, né? Como a gente falou antes, assim, e tentem buscar, então, as raízes, né, do que estão sentindo, assim. Eu acho que isso ajuda muito, e sempre lembrando que todo o processo, ele é único, né? Ele tem uma errado,
os processos são únicos, cada um enfrenta, né, os seus desafios assim de forma muito particulares. Então,